Olá, mais uma vez eu agradeço o convite aqui que você me fez para que a gente conversasse um pouquinho sobre língua portuguesa. Quero também mandar um abraço aí a todo o seu público, os que acompanham o seu canal. A gente aqui agradece você por aqui para nos ajudar. Mas hoje você vai falar, vai comentar se é correto o uso em domicílio ou a domicílio, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação, embora, né, não seja, não posso aí pensar numa situação preocupante, alguma coisa aí que, né, retenha grande dose aí de, porque o sentido se mantenha sempre essa ideia, né? O importante é que a mensagem se mantenha. Então não é uma grande questão, mas ela é antes de tudo interessante, eu acho, dar uma olhada, pensar um pouquinho nela, no mínimo é interessante. Preposições são palavras que ligam uma a outra, né, criando algum tipo de relação. E temos uma ideia que o a preposição, porque o a também pode ser pronome oblíquo, artigo, mas em termos de preposição, ele estaria ligado a situações de movimento, né? Por isso que eu vou ao trabalho, né? Caminhamos ao museu. A ideia de a para de ideia de movimento. Fui ao bairro. O em indica para nós uma situação de lugar, né? Estou em casa, ele está no trabalho, esse no aí, preposição em mais artigo o. Então, a ideia da preposição em nos traz uma ideia de lugar. Eu pus como exemplo, viajamos a Porto Alegre para lembrar desse a, né, mais um exemplo aí do a, como ideia de movimento. Então, movimento do viajar, o a, Porto Alegre. A ideia de lugar, né, mais um exemplo, o morar em Porto Alegre, moram em Porto Alegre, aí sentido de lugar, situações aí que a gente vê bem, conhece bem, sem nenhuma, acho que, surpresa. Aqui já aparece, então, aqui o terceiro exemplo, uma situação que pode dar alguma dúvida. E aí, talvez, nesse caso, aulas a domicílio realmente fique estranho, por quê? Porque não há uma ideia de movimento nenhuma, né? Aulas são estáticas, o domicílio, lugar, né, bem determinado aí o lugar. Acho que aqui, se surgir uma dúvida, eu acho que o mais correto, aulas em domicílio. Aulas a domicílio, apesar aí de a gente ver cotidianamente, não tem muito sentido, né? Esse há nenhuma ideia de movimento. Então, eu acho que eu ficaria mesmo, sem dúvida, nesse exemplo aí, com aulas em domicílio, porque sem nenhuma ideia de movimento, além do mais, domicílio é lugar. E chegamos ao famoso entregar, né? Como é que fica essa ideia? Bom, há várias também, aí a gente já falou de outros assuntos, onde, infelizmente, né, escolas, cursos passam situações, é assim, pronto, acabou, mas daí a pessoa fala, mas peraí, parece que eu já vi diferente. É que existem situações, não todas, que há uma divergência de visões. Aqui também é o caso. A, a primeira visão que se tem por aí, um pouquinho, talvez um pouquinho minoritária, seria que a ideia do lugar prevalece. A pessoa fala, mas espera aí, entregar não é uma ideia de movimento? Sim, né? Não deixa de ter razão. Mas vamos pegar o exemplo aqui, entregar um pacote em domicílio. Por que o em? Né? Porque veja a troca que eu fiz, né? Entregar o pacote em casa. Se a gente trocar domicílio por casa, fica evidente aí a ideia que a gente está valorizando o lugar. Então, esse primeiro pensamento é assim: não, o que se valoriza nessa ideia de entregar algo num lugar, a ideia de lugar prevalece. Então, para essa primeira visão, o correto é sempre em domicílio. Quanto ao exemplo anterior, entregar o pacote ao porteiro, veja, aí não tem discussão, porque
o entregar realmente tem a ideia do movimento, está aí, né, evidente, e porteiro não é lugar, né? Então, aí não tem muita dúvida, porque o entregar uma ideia de movimento, o porteiro não é lugar, entregar o pacote ao porteiro. Agora, o domicílio é lugar porque a gente usaria também o em para casa. Então, o em domicílio, para essa minoria, é o correto, pronto, acabou. Porém, é uma visão mais ampla, eu acho, de dizer que se diz, né? O gramático, o professor diz assim: primeiro a ideia do movimento, olha, tem uma ideia de movimento aí, não está incorreto se pensar em entregar o pacote a domicílio, entregar o pacote a domicílio, entregam a domicílio, porque tem a ideia de movimento. E também tem aquele que fala, olha, o principal é um uso recorrente, está incorporado, usual, no cotidiano das pessoas, esse entregar a domicílio, entrega a domicílio. Então, tá aí, como eu falei, se mantém a mensagem, né? Não é uma questão real preocupação, porque entrega a domicílio, entrega em domicílio, eu entendi. Né? Então, entrega a domicílio, por essa ideia de movimento do entregar, por ser um uso recorrente, não é considerado necessariamente errado por muitos. Então, a ideia, olhando aí, né, é que tem uma minoria que diz que é o entrega, quando é entrega em domicílio, e prevalece a ideia do em, porque prevalece a ideia do lugar, domicílio, e é uma visão mais ampla que os dois estariam corretos, não haveria necessariamente o erro do entrega a domicílio. Eu falei que você tinha sumido, Márcio. Sim. Márcio, super explicação, como sempre. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com o nosso canal. Agradeço, desculpa aí o sumiço repentino. Agradeço, espero aí outros convites, se eu puder aí estar ajudando com alguma colaboração aí para o pessoal, fico contente. Com certeza. Pelo menos eu acho que o nosso papo aí acrescenta, né, um pouquinho de informação aí para o pessoal. Sempre acrescenta. Muito obrigada, Márcio. Então, até o próximo. Obrigado, um abraço a todos. Tchau.